O pecado é um fardo que a todos aprisiona e sobrecarrega a vida dos homens, os separando de Deus. Quero falar para você que tipo de vida Deus nos dá para vencermos os pecados. Em primeiro lugar, se esforce tanto para conhecer a Deus quanto para ser afetado pelos seus atributos eternos. Viva sempre diante dele. Ninguém pode conhecer o pecado perfeitamente, porque ninguém pode conhecer Deus perfeitamente. Você não pode conhecer o pecado mais do que você conhece a Deus, contra quem o seu pecado é cometido. A malignidade formal do pecado é relativa, pois é contra a vontade e os atributos de Deus. O homem piedoso tem algum conhecimento da malignidade do pecado porque ele tem algum conhecimento de Deus, que é ofendido pelo mesmo pecado. O ímpio não tem um conhecimento prático da malignidade do pecado porque eles não têm conhecimento de Deus. Aqueles que temem a Deus temerão o pecado. Aqueles que em seus corações são irreverentes e impertinentes para com Deus serão em seus corações e em suas vidas a mesma coisa para com o pecado. Nada no mundo inteiro irá nos mostrar de maneira tão simples e poderosa a maldade do pecado do que o conhecimento da grandeza, bondade, sabedoria, santidade, autoridade, justiça, verdade de Deus. Portanto, o senso da sua presença irá reviver em nós o senso da malignidade do pecado. Em segundo lugar, considere bem o ofício de Cristo, seu sangue derramado e a sua vida santa. Seu ofício é expiar o pecado e destruí-lo. Seu sangue foi derramado por ele. Sua vida o condenou. Ame a Cristo e você odiará o que causou a sua morte. Ame-o e você irá amar ser feito à imagem dele e odiará aquilo que é tão contrário a ele. Em terceiro lugar, pense bem o quão santa é a obra e o ofício do Espírito Santo e quão grande misericórdia isto é para nós. Irá o próprio Deus, a luz celestial, descer a um coração pecaminoso para iluminá-lo e purificá-lo? E ainda devo manter a minha escuridão e corrupção em oposição a essa maravilhosa misericórdia de Deus? Embora nem todo pecado contra o Espírito Santo seja uma blasfêmia imperdoável, tudo é ainda mais agravado por meio disso. Em quarto lugar, considere e conheça o maravilhoso amor e a misericórdia de Deus e pense no que ele tem feito por você e você odiará o pecado e terá vergonha dele. É um agravamento do pecado até mesmo para a razão comum e a ingenuidade que devemos ofender um Deus de infinita bondade que encheu nossas vidas de misericórdia. Você será afligido se você tem injustiçado um extraordinário amigo. Seu amor e sua bondade virão aos seus pensamentos e você sentirá raiva da sua própria maldade. De um lado, veja a grande lista das misericórdias de Deus para você, para sua alma, seu corpo. Do outro, observe Satanás, escondendo o amor de Deus de você e tentando você debaixo de uma pretensa humildade de negar sua grande e especial misericórdia, procurando destruir seu arrependimento e humilhação, escondendo também o agravamento do seu pecado. Em quinto lugar, pense no propósito da existência da alma humana. Para que ela foi criada? Para amar, obedecer e glorificar o nosso Criador. E você verá o que o pecado é, pois ele perverte e anula esse propósito. Quão excelentemente grande e santa é a obra para a qual fomos criados e chamados a fazer. E deveremos desonrar o templo de Deus e servir ao diabo em sua imundície e tolice, quando deveríamos receber, servir e glorificar o nosso Criador? Em sexto lugar, pense bem quão puros e doces deleites uma alma santa pode desfrutar de Deus em sua santa adoração. Então você verá o que o pecado é, pois ele rouba-nos desses deleites e prefere uma luxúria carnal ao invés deles. Com quão grande felicidade poderíamos realizar cada dever, quão grandes frutos poderíamos produzir servindo o nosso Senhor, e que deleites encontraríamos em seu amor e aceitação, e como pensaríamos mais na bem-aventurança eterna, se não fosse o pecado, o qual afasta as almas dos portões dos céus e a faz cair como um suíno no seu amado lamaçal. Em sétimo lugar, considere a vida que você deverá viver para sempre se você for para o céu, e a vida que os santos vivem lá agora, nesse instante. Então,
Não pense que o pecado, que é tão contrário a isso, não seja uma coisa tão vil e odiosa. Ou você viverá no céu ou não. Se não, você não é um daqueles para quem eu falo. Se você for, você sabe que lá não há prática do pecado. Não há mente mundana, orgulho, paixões, luxúrias e prazeres carnais. Se você tão somente pudesse ver e ouvir apenas uma hora como aqueles abençoados espíritos estão elevadamente amando e magnificando o glorioso Deus em pureza e em santidade, e quão longe eles estão de todo pecado, isso faria você repugnar o pecado e ver os pecadores num estado de extrema decadência, como homens nus nadando em seus excrementos. Especialmente, pensar que você tem esperança de viver para sempre com aqueles santos espíritos e, portanto, o pecado será desgostoso para você. Em 8º lugar, olhe para o estado e tormento dos condenados e pense bem na diferença entre os anjos e os demônios, e aí você saberá o que é o pecado. Anjos são puros, demônios são sujos. Santidade e pecado são extremos. Pecado habita no inferno e santidade no céu. Lembre-se que toda tentação vem do diabo para fazer você ser como ele, e toda santa disposição vem de Cristo para fazer você ser como ele. Lembre-se que quando você peca, você está aprendendo e imitando o diabo, e está até agora sendo como ele, como diz João 8,44. E o fim de tudo isso é que você sinta também os sofrimentos dele. Se o inferno de fogo não é bom, então o pecado não é também. Em 9º lugar, sempre veja o pecado como alguém que está pronto a morrer e considere como todo homem o julga no final. O que os homens no céu dizem a respeito do pecado? O que os homens no inferno dizem a respeito do pecado? E o que os homens à beira da morte dizem a respeito do pecado? E o que as almas convertidas e as consciências despertadas dizem? O pecado traz deleite e algo que eles não temem como é agora? Eles o aplaudem? Irão algum deles falar bem do pecado? Porém, todo mundo fala mal do pecado em geral agora, mesmo quando eles amam e cometem diversos atos. Você irá pecar quando estiver à beira da morte? Em 10º lugar, sempre veja o pecado e o julgamento juntos, nunca separados. Lembre-se que você terá que responder por isso diante de Deus, dos anjos e de todo o mundo, e você o conhecerá melhor. Em 11º lugar, olhe para a doença, a pobreza, a vergonha, desespero, podridão e morte na sepultura, e isso vai te ajudar um pouco a entender o que é o pecado. Essas são coisas que estão diante de ti e em seus sentimentos. Você não precisa de fé para entendê-las. E por tais efeitos, você poderá entender um pouco da sua causa. Em 12º lugar, olhe para algumas pessoas santas e eminentes sobre a terra e para o louco, profano e maligno mundo. E a diferença vai te dizer, em parte, o que é o pecado. Não há afabilidade numa pessoa santa e irrepreensível, que vive em amor para com Deus e para com as pessoas, e na alegre esperança da vinda de Cristo? Não é uma visão muito miserável o estado ímpio, louco, confuso, ignorante deste mundo? Não é isso tudo em que o pecado consiste? Embora a principal parte da cura seja fazer com que a vontade odeie o pecado, e isso é feito descobrindo sua malignidade, eu ainda adicionarei mais algumas orientações para a parte prática, supondo que o que já foi dito tenha causado algum efeito. Em 13º lugar, quando você descobrir a sua enfermidade e perigo, se entregue a Cristo como Salvador e médico da sua alma, e para o Espírito Santo como seu santificador, lembrando que Ele é suficiente e disposto a fazer o trabalho que Ele mesmo prometeu fazer. Não são vocês que devem salvar e santificar a vocês mesmos, mas aquele que assumiu fazê-lo e faz para a sua glória. Amém. Could